Bom dia, um dia ótimo, um dia maravilhoso para todo mundo, que Deus nos abençoe muito. Nós vamos ler o livro de Jonas. Eu me assemelho muito com Jonas, minha esposa até falou uma coisa aqui que eu acho que é uma verdade muito grande. Todos nós temos um Jonas dentro de nós mesmos. E agora quem é esse personagem, né? Que época que ele viveu? A gente vê no livro de Reis, a gente vê no livro de Samuel, a gente vê algumas situações onde é bem claro a presença de Jonas, né? Ele era filho de Amitai, ele proveniente de Gat-Éter, né? Da tribo de Zebulão. Ele era um profeta do Senhor. E ele foi pensado por Deus para pregar para o povo de Nínive. Ora, o povo de Nínive era gentio. Então a gente faz uma comparação de Paulo e de Jonas. Paulo não foi o primeiro a ser levantado para pregar para os gentios. Deus enviou Jonas para pregar para os gentios na cidade de Nínive. Porque Deus não é Deus desse ou daquele, ele é de Deus de todos. Então, a Bíblia, ela é um sistema integrado de informação da história. Toda a história está no controle da mão de Deus. Deus tem o controle de toda a história. A gente vê que o autor, ele emprega uma arte de representar papéis, né, de modo direto. E ele consegue resumir no livro de Jonas uma grande quantidade de informação. Eu não sou teólogo, não sou pastor, não sou exegeta, eu apenas amo a Bíblia e cada vez mais eu tenho amor pela palavra de Deus e vou lendo e vou ficando maravilhado porque a história vai se encaixando toda. Então, aqui tem um texto espetacular que diz o seguinte: o autor emprega a arte de representar papéis de modo direto. Nessa história da amorosa preocupação de Deus por todas as pessoas, Nínive, a grande ameaça para Israel, representa os gentios. Os gentios. De modo correspondente, Jonas, teimosamente relutante, representa os ciúmes de Israel por causa de seu relacionamento privilegiado com Deus e a indisposição de compartilhar às nações a compaixão de Deus. Às vezes você é tocado para pregar para uma pessoa sobre Deus e você não obedece. Todos nós temos um Jonas dentro da gente. Você pensa assim, essa pessoa não vale nada, não presta, eu vou perder meu tempo para pregar para ela. Não é verdade? Mas não é isso que Deus quer que você reflita. Ele só quer que você vá lá e pregue, fala o que ele mandou. A gente vê pessoas saindo do seu país para ir pregar para índio, numa tribo indígena, lá não sei aonde. E a gente não entende, tanta gente aqui para ser pregado aqui, o cara vai pregar lá no meio de uma tribo de índio, na floresta. Né? A gente vê os missionários viajando por tudo que é parte do mundo, falando sobre Deus. Então existe uma comparação muito forte entre Paulo, que sofreu, foi chicoteado, preso, porque os judeus, ciumentos de Deus, não queria que os gentios tivessem o mesmo relacionamento com Deus. Amós pregou sobre isso também, o próprio Jesus falou sobre isso. Então nós vamos ler o livro de Jonas, nós vamos ler o capítulo 1, mas vamos orar primeiro, para que Deus abra os olhos do nosso coração, da nossa alma, os olhos da alma, para a gente ouvir Deus falar, né? Senhor, obrigado, Pai, por estar na Tua presença e por me aproximar de Ti todas as vezes que eu pego a Tua palavra. A Tua presença, Pai, é muito marcante na minha vida. Pai, obrigado pelo entendimento, pelo discernimento que aos pouquinhos eu venho tendo sobre a Tua palavra. Me ensina, Pai, ensina a todos que assistirem esse vídeo a grandeza do Teu amor, que o Senhor quer salvar todo mundo, Pai. Pai, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, todos. Mas alguns, Pai, teimosamente se recusam. Mas o Senhor sabe por que nós não. Mas todos aqueles, Pai, que estão preparados para serem tocados, que eles sejam tocados e convertidos.
não apenas se tornem crente evangélico, não, Pai, mas eles recebam a conversão dentro do coração. Abra os olhos da nossa alma, abra os olhos do entendimento, Pai, os nossos ouvidos, cura-nos da nossa cegueira espiritual. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. E revela para nós agora a Tua palavra. Amém. A minha esposa vai ler o primeiro capítulo. Ah, Pai, que linda é a Tua palavra, Pai. Aceita nosso amor, Pai, tão pequenino. Muito obrigado por estarmos diante de Ti, Pai. Chamado a fuga de Jonas. A primeira palavra do Senhor veio a Jonas: filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Preste atenção um pouquinho aqui. Às vezes a gente chega uma pessoa e fala assim: olha só, cara, se você não mudar a tua forma de ser, tu vai para o inferno. Aí é um impacto terrível nessa pessoa. Pô, eu vou para o inferno? Vai para o inferno. Eu prego o inferno. Se não mudar, se não endireitar, se não corrigir, se não largar esses maus hábitos, vai para o inferno. Aí Jonas foi lá e pregou. Vamos continuar. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram a carga ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descendido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Presta atenção um pouquinho aqui. O capitão sabia que Jonas estava fugindo. O capitão vendeu a passagem para o Jonas. Aí ele foi atrás de Jonas, porque ele estava vendo o que estava acontecendo. Vai. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E por isso perguntaram: diga-nos quem é responsável por essa calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? O que o povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Agora Jonas está fazendo aqui uma oração, uma espécie de oração. Ele está confessando que ele é ele é hebreu, adorador do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas, que tinha controle sobre todas as coisas, sobre o mar e sobre a terra. Vamos lá. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabia que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe tinha dito. Olha aí, Jonas já tinha revelado que estava fugindo do Deus dele. As pessoas sabiam. Então, vamos lá, vamos continuar. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e joga-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre nós, sobre vocês. Está aqui revelado, então, a causa da tempestade, né? E eles todos sabiam disso, né? Mas o que é interessante aqui? Jonas recebeu uma ordem de Deus para pregar aos gentios. Você, eu, nós, cristãos, que recebemos, temos a intuição, a presença do Espírito Santo, muitas Aleluia. vezes para fazer alguma coisa, Pai. quando nós nos recusamos a fazer, Aleluia.
Aleluia. O que Deus quer, o que Deus quer vai acontecer. É impossível, que não é você que vai impedir a ação de Deus. Qual é a tempestade? Ninguém que tá vai passando na impedir sua a ação de vida? Deus. Deus usou até a mula. Ele usa o que ele quer. A Bíblia diz que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Então, se você receber um toque de Deus, uma intuição, você ora e cumpre. E revela a vontade de Deus que Deus tocou na sua alma. Quando a gente fala coração, é na alma, no espírito. Vamos continuar. Aleluia, Pai. Pai, o Senhor me deu uma revelação agora pela manhã, lendo a Tua palavra. Amém. Para dizer, Senhor, para esses internautas, qual é a tempestade da vida dele que ele está passando, Senhor. Para que o Jonas que ele traz dentro da vida dele possa ser revelado em obediência, Pai, um verdadeiro adorador, Pai. Amém. Está aqui, Senhor, em nome de Jesus, amém. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e este se quietou. Ao verem isso, o homem adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Olha só, muitas pessoas ficam perdendo tempo discutindo se Deus fez ou não fez isso. Deus é Senhor de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. Não tem nem que parar para perguntar se é possível ou se não é, se é verdade ou se não é, se abriu o mar vermelho ou não abriu. Deus é todo poderoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele criou todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas. Não tem que perder tempo com isso, porque isso afasta você da realidade de Deus. Ele fez e ponto. O peixe foi lá e foi a baleia, foi uma sardinha, foi uma tainha, foi um lambari que engoliu. Qual o problema? Agora, nós precisamos ter mais humildade em relação a compreender, entender e aceitar a vontade de Deus. Se é para não adulterar, não adultera. Se é para não praticar imoralidade sexual, não pratica. Se é para não se embriagar, não se embriaga. Porque a tempestade vem na nossa vida e a gente sabe o porquê. Internauta, você sabe por que você está passando a tempestade. Lá no íntimo você sabe. Se conserta com Deus. Eu prego o inferno. Se você não se consertar com Deus, você vai para o inferno. Você vai deixar de existir, ponto. E isso é uma questão porque você vai ter várias vezes, várias oportunidades, o espírito não morre nunca. Não sei se a Bíblia diz que morre, acaba. Coloca isso no teu coração, presta atenção. Se eu tiver errado em seguir só por esse caminho, e eu tiver errado, não vai me acontecer nada. Se eu tiver errado, não vai me acontecer nada. Se eu tiver certo, eu vou para o céu com Deus, glória a Deus. Mas se eu tiver errado, de acordo com o que o mundo, as pessoas do mundo revelam, não vai me acontecer nada. Por exemplo, aqueles que acreditam em reencarnação. Eu vou reencarnar de novo. Qual o problema que eu tive? Nenhum, nunca. Eu posso vir bem, vir mal, posso vir do jeito que for. Mas, presta atenção, só existe um Deus, só existe um caminho, só existe um Senhor. É isso, e ponto. É esse Senhor que eu quero estar diante dele cada vez mais me aproximar mais. Então eu escolho Deus. Tenho escolhido Deus apesar de todas as minhas falhas, eu não sou perfeito. Então, a minha conversa com você, internauta, é qual é a sua tempestade?
O que é? Qual é o tipo de tempestade que você está passando na sua vida? Entregue-se totalmente, integralmente a um só caminho, a uma só verdade. Não fica sendo arrastado para qualquer vento de doutrina. Fique firme, seja forte, que você será um vitorioso. Então, amanhã a gente vai ler o capítulo 2. Nós encerramos aqui o capítulo 1 e amanhã nós continuamos. Fique com Deus, Deus abençoe e tenha um contato com Deus verdadeiro, honesto. Fale a verdade para Deus, porque isso vai te ajudar muito. Amém.